Ontem estávamos num culto de Santa Ceia, culto maravilhoso, o qual a pastora ela trouxe como um tema, porque pararam de falar do céu. Porque hoje não se fala mais em arrependimento, não se fala mais em renúncia, não se fala mais em coisas que realmente conduziu o homem e a mulher à santificação, à purificação, à intimidade com Cristo. Mas hoje só se fala de prosperidade, de bens materiais, de conquistar coisas aqui da terra. Não que seja errado conquistar coisas aqui da terra, que todos nós queremos. Mas onde está o seu coração? Estão nas coisas aqui da terra ou estão nas coisas do céu? E olha só o que a palavra fala aqui em Mateus 5, versículos 19 e 20. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. E você está juntando tesouros aonde? Aqui na terra ou no céu? E olha só o que a palavra diz aqui em Mateus. Aqui em Mateus capítulo 3, versículo 1. E a palavra diz o seguinte: naquele tempo João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Essa era a pregação inicial, o qual João Batista foi abrindo o caminho para a chegada de Jesus Cristo. Este que se deu por você, que sofreu por você, que morreu por você, que deu a condição e o privilégio de viver eternamente ao lado do Pai, que te realiançou com o Pai. Mas hoje não se fala mais de arrependimento. Hoje a maioria das igrejas só falam de prosperidade, de bens materiais, de ajuntar coisas, bens, tesouros aqui na terra. Mas precisamos tomar cuidado, porque aqui em Mateus 15, a partir do versículo 5, a palavra do Senhor diz o seguinte: quando os discípulos atravessaram para o lado leste do lago, esqueceram de levar pão. Jesus disse, olha o que Jesus disse aos seus discípulos: fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles achavam que o Senhor estava falando dos milagres dos pães, mas o Senhor estava falando do fermento que estes homens realmente carregavam. Algo que era impuro, algo que não era do Senhor. E aí no versículo 11 ele fala o seguinte: o Senhor, vocês não entendem que eu não estou falando a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então os discípulos entenderam que ele não estava dizendo que tivessem cuidado com o fermento usado do pão, mas com os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Por isso que a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade vos libertará. E olha só, as pessoas estão brincando com coisa séria. O ser humano vai se inserindo nesse sistema de poder pegar e poder ver com os olhos físicos. E não estão dando a mínima importância. Porque para o que está por vir, e talvez não podemos, muitos de nós não conseguem ainda discernir porque não conheceram a verdade. Mas a palavra do Senhor diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas aqui em Mateus 24, versículo 36, a palavra diz o seguinte: Jesus continuou dizendo: mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Porém, não sabia o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Muita distração. Muitos não creem, muitos não acreditam. E
só vão acreditar quando realmente acontecer, como o exemplo dado aqui, na época de Noé, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho moendo trigo, uma será levada e outra deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Lembrem disto, se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. O que a palavra diz? Vigiai e orai. Não é orai e vigiai, é vigiai e orai. Tem muita gente orando, mas tem pouca gente vigiando. Por isso vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Portanto, é necessário vigilância, é necessário estar em comunhão, em intimidade e realmente fazendo aquilo que o Senhor nos direcionou para fazer. E, deixa eu ver. E aqui a palavra em Mateus 3, a partir do versículo 10. Olha o que está chegando. Ai daqueles que usam a palavra em vão, ai daqueles que deturpam o real sentido do Evangelho. Ai daqueles que ensinam de forma errônea aquilo que o Senhor nos deixou. Portanto, busquem a verdade. A verdade liberta. A verdade tira a escama dos seus olhos. Tira qualquer obscuridade, qualquer coisa que tenta impedir o seu entendimento. Até porque o inimigo, ele veio para poder realmente cegar o entendimento da humanidade. Para que você não reconheça quem realmente você é. A sua identidade. E olha só o que a palavra fala aqui a partir do versículo 10. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas serão cortadas e jogadas no fogo. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados, mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. E esse é o destino daqueles que não creem, daqueles que brincam com o nome do Senhor, daqueles que insistem na teimosia em não se arrepender, em não renunciar. O ensinamento está aí, mais uma vez. Ninguém é obrigado a nada. Jesus não obrigou ninguém a nada. Mas nós temos o dever e a compaixão de compartilhar aquilo que vivemos com o nosso próximo, de fazer o ide, de levar a palavra. O Senhor, Ele bate à tua porta todos os dias, porque Ele é um Deus misericordioso. E é um Senhor que ama a cada um de nós. Mas só herdarão o reino aqueles que se tornaram filhos. Portanto, só pode se tornar filho por meio de Jesus Cristo. Então, se você não entregou a sua vida a Ele e o reconhece como seu único Senhor e Salvador de suas vidas, faça agora. Porque Deus te deu hoje. O amanhã só Ele pertence. E eu te digo novamente, o Senhor está às portas. É tempo de arrependimento, é tempo de alinhamento, para que não venha ocorrer o corte da árvore pela raiz, por não produzir bons frutos. E vai haver a separação do trigo e da palha. A palha será queimada, mas o trigo Ele guardará no depósito dele. Oramos por nós e pelos nossos. O reino virou negócio. O dízimo importa mais do que os corações. Há um evangelho de fariseus. Cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Enquanto isso no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara.